Bom, queridos, tudo bem? Como a gente havia conversado, em virtude do nosso tempo e tal, e também da ocorrência desse assunto de equilíbrio químico, eu vou trabalhar com vocês algumas partes mais profundas do equilíbrio em vídeo, para vocês terem tempo para assistir com calma, né, observar os detalhes, verificar justamente isso ao tempo de vocês e tal. Então, eu vou começar devagarinho aqui, com algo que a gente tem aqui no livro, na página de número. Pronto. 124, onde fala em equilíbrio iônico de ácidos e bases, né? Como vocês podem ver ali, ó. Equilíbrio iônico de ácidos e bases, ok? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é isso, para que serve, como na prova vocês podem encontrar. Eu queria escrever para ti algumas coisas aqui para a gente entender. Portanto, eu vou começar assim, ó. Eu vou começar falando de um ácido, como vocês podem encontrar aqui. Deixa eu botar um pouco mais para baixo aqui o nosso ácido. Pronto, tá aqui. Aí a base também, vamos colocar a basezinha mais para baixo. Fechou? Opa, deu. Pronto. E aqui então vou colocar para vocês a base mais para baixo também, só para a gente poder... Pronto. Beleza. Então vamos escrever um pouquinho aqui. Ó, vou escrever aqui em cima devagarinho. Ácido, só para a gente se dar conta do que é, né? Cada uma das equações e cada um dos compostos, enfim. E aqui, base. Ok? Pronto, fechou. Bom, então o que eu tenho? Eu tenho aqui a reação do ácido Ha, e ele vai reagir em aquoso e vai se transformar em H+, como tu pode ver aqui, e A-, tudo bem? E também a base Bo, tá aqui a base Bo, que vai se dissociar em meio aquoso em B+, e OH-, como em vários outros momentos a gente já discutiu, e inclusive falamos sobre ácidos e bases. Bom, como essa reação ela ocorre em sistema fechado, pois é dentro d'água, o que vai acontecer? A gente vai ter um sistema de equilíbrio químico. Então, a base Bo e o ácido Ha, eles no sistema fechado vão atingir uma quantidade máxima de H+ e OH-. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para ti o que eu quero dizer com isso. Deixa eu pegar aqui e recortar rapidamente. Pronto. Deixa eu só fazer aqui uma observação rápida. Fechou? Beleza. Vamos fechar aqui agora. Vamos voltar para o nosso aqui. Beleza. Então, olha o que eu quero mostrar para vocês. Vamos supor que eu tenho aqui agora. Pronto. Fechou. Eu estou aqui com o meu desenho. Agora vocês vão conseguir entender melhor. Vamos supor que a gente coloque aqui dentro, ó, 3 ácidos Ha. HA, HA, assim, ok? Quando o HA cair aqui dentro, vai haver um grau de ionização. Nem todos os HAs vão se separar em H+, assim, não é? E A-. É muito provável que alguns HAs não se separem, como eu fiz aqui. Então, isso a gente vê, repito, pelo alfa do ácido, que é o grau de ionização. Como assim grau de ionização? É a porcentagem de ácidos que se dissolvem, ionizam, pelos que não se dissolvem. Então é o número de ácidos ionizados, ok? Pelos dissolvidos. Dissolvidos ou não ionizados. Dissolvidos, ok? Assim. Então é o número de ácidos de partículas ionizadas dividido pelo número de partículas dissolvidas, ok? Então deixa eu colocar ali para ti, ó, número de mols de partículas ionizadas pelo número de mols de partículas dissolvidas. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, das 3 que a gente colocou, 1, 2, 3, 2 se dissolveram e uma não se dissolveu. Portanto, o alfa aqui é um alfa de 67%. Afinal, 2/3 do ácido se dissolveu e 1/3 não se dissolveu. Tudo bem? Então, é fácil de fazer isso com porcentagem, correto? Beleza.
Agora, nem só de porcentagem, pessoal, a gente vive aqui na química em termos de indicação, de dissociação e ionização. Como assim? O que tu quis dizer com isso? Bom, eu quis dizer que existe uma outra forma de fazer isso também e que é bem mais comum. Vou deixar ele aqui embaixo, então, desenho, para a gente ver essa outra forma, que é justamente o Kc. Olha só, quando a gente vai falar sobre um ácido, a gente pode, como ele está em equilíbrio, vocês viram ali, pronto, deixa eu colocar aqui, fechou, deu. Ó, ele vai acabar formando um sistema de equilíbrio, assim, ó, onde eu vou ter produto sobre reagente. Então eu vou colocar aqui a setinha e eu vou ter, ó, produto, que é o H+, e o A- sobre o reagente. Então vai ter, ó, A- e o H+. H+. Assim. Vou deixar ele estacadinho. E aqui embaixo a gente vai ter também o HA. Então, como vocês viram aqui no desenho que eu fiz, ó vou recortar ele de novo para tu lembrar. Tá aqui, esse desenho aqui, tá vendo? Ó, tá aí o desenho, fechou. Deixa eu só botar ele aqui para cima. Beleza, ó. Eu vou ampliar aqui para tu ver. Ó, lá dentro tu vai ter ambos as partículas, tanto os ionizados quanto os não ionizados. Então todo mundo vai ficar em equilíbrio. Portanto, ao passo que esse HA aqui, ó, vai se separando e se transformando num H+ e um A-, um H+ e um A- vai se transformando num HA e formando um sistema em equilíbrio. Tudo bem? Então, esse processo ele entra em equilíbrio químico também. Por isso, nós podemos fazer as constantes. Como é muito importante falar de ácidos, a constante do ácido, ao invés de ganhar um C de Kc, que é uma coisa genérica, ela vai ganhar um A de Ka, constante ácida. Eu queria chamar a atenção aqui para você que é o seguinte, ó. Observem essa questão no Ka, que no numerador a gente tem quem? O H+. E se o H+ ele está no numerador, significa que quanto maior for o Ka, maior vai ser a concentração de H+. Pois numa divisão, queridos, quando a gente tem um numerador alto, o valor da divisão é bastante alto. Por exemplo, ó, 4 dividido por 2, 6 por 2 e 8 por 2. A gente percebe que no primeiro vai dar 2, vai dar 3 e vai dar 4. Significa que quanto maior for o valor do numerador, maior vai ser o resultado da razão. E o que tu quer dizer com isso? Não entendi muito bem. Eu quero dizer que como o H+ está no produto, isso significa que quanto mais H+ tem, maior vai ser o Ka. Tá, mas o que tu quer dizer com isso ainda assim? Eu quero dizer, querido, que de uma forma bastante simples, presta bem atenção agora, ó, quanto maior for o valor do Ka, maior vai ser a acidez do ácido. Ou seja, mais ácido, mais forte ele vai ser. Isso é bem importante. Então, se vocês tiverem 2 ou 3 ou 4 ácidos comparados, o ácido que tem o maior Ka é o ácido mais forte. Tudo bem? E a mesma premissa aqui, pessoal, vai servir também para o Kb. Deixa eu só tirar daqui o nosso desenho. Vou colocar ele lá em cima aqui para não atrapalhar. Beleza. Pronto. Vamos separar aqui a base também para não atrapalhar. Beleza. Ó, prontinho. Quer ver, ó? A base vai ter a mesma premissa, a mesma prerrogativa. Vou fazer um Kc para ela, porque afinal ela está, não é, em equilíbrio dentro de um sistema também. É o mesmo princípio do desenho do ácido ali, como vocês viram. Então eu vou ter ele no equilíbrio, ó, K igual, ó, flechinha, B mais porque está no produto, e a regra do Kc é sempre produto em cima sobre o reagente, ok? Aqui está o nosso reagente, que é a base BO, tudo bem? Fechou? E agora, olha só quem é que está aqui no numerador, está lá em cima, o OH-. É fato que nós já conhecemos, obviamente, que quanto maior for o OH-, a concentração de OH-, mais forte a base. E outra coisa que corrobora esse pensamento é o fato de que, como o OH- ele está no numerador, como a gente havia discutido antes, ó, ele está no numerador, quanto maior for o OH-, maior o numerador,
maior vai ser a constante da base. Isso vai indicar a alcalinidade da base. Portanto, olha ali a flechinha, ó. Quanto maior for o K da base, que a gente vai chamar de KB, justamente, quanto maior for o KB, maior vai ser, deixa eu colocar aqui, maior vai ser a alcalinidade, ou seja, mais forte vai ser a base. Portanto, é uma forma, pessoal, linidade. É uma forma de determinar, literalmente, quão forte as bases são. Pouquíssimas palavras. Quanto maior for o Ka, mais forte é a base. Quanto maior for o Kb, ó, porque o OH- vai estar aqui no produto, o Kb no caso, né, mais forte é a base. Quanto maior for o Ka, porque o OH- também está lá em cima no numerador, pois ele é produto, mais forte vai ser o ácido. E tem pouquíssimas palavras, caso não tenha me feito entender, é só isso. Ka alto, ou seja, acima de 1, indica que tem mais produto que reagente, ou seja, o ácido já se dissocia, se ioniza bastante. Kb alto, ou seja, Kb acima de 1, porque numa divisão qualquer número acima de 1 indica que o numerador é maior. Como no numerador tem o OH-, portanto tem mais OH- do que reagente, tudo bem? Ou seja, a base já tem uma alcalinidade boa. E nós não precisamos decorar os valores, é bem simples, eles vão dar tabelas para vocês e pelas tabelas vocês vão ver. Quem tem maior Kb vai ter uma basicidade maior. Quem tem maior Ka vai ter uma acidez maior. Entretanto, é interessante salientar uma coisa bem importante, que é o seguinte, ó. Vamos pegar um Ka, desculpa, hipotético, como por exemplo esse aqui, ó. Ka de um ácido HA. Vamos supor que o Ka de um ácido HA seja 10 na menos 5. Pô, a gente vai entrar naquele mesmo problema, naquele mesmo perrengue do pH, da concentração de H+, não é? Porque são números ruins, são números de expoentes, né, de bases decimais, são números bastante fragmentados, fica ruim de expressar dessa forma. Então os químicos resolveram usar a mesma premissa do pH para o Ka. E criou-se assim uma coisinha chamada pKa. O que é o pKa? Tá vendo esse número 5 aqui em cima? O pKa é igual a 5. Dessa forma. Ou seja, o pKa está para o Ka, assim como o pH está para a concentração de H+. É uma forma de ler a acidez apenas pela potência. De uma maneira mais simples ainda, ó, vou escrever para vocês. O que é o pKa? Isso aqui que é o pKa. Ó. Você vai ter um Ka com uma base decimal, e lá em cima menos ou mais algum valor, e o expoente apenas, só o número, o módulo, vai ser o pK, dessa forma. Por quê? Pelo mesmo princípio dos logaritmos, né? Se nós fizermos um log dos dois lados aqui, vou tirar aqui para ti fazer um log, ó, vamos fazer log aqui dos dois lados, ok? Ó, pronto, vou puxar aqui. E vou fazer log de um lado e log de outro, tá? Só para a gente relembrar. Ó, log do Ka, dessa maneira, e log de 10 aqui na menos pKa. Log de base decimal é bem fácil, né? É só botar o expoente. Então, o log aqui de menos pKa, só para a gente lembrar, vai ser isso aqui, ó, menos pKa. Tudo bem? Como a gente viu na aula, aqui nas regras dos logaritmos, log de base decimal, como você pode enxergar aqui, é igual ao expoente. Log de 10 na x é igual a x. Como o nosso expoente ali, no caso, é o pKa, então, menos pKa, e resultado desse log aqui, ó, vai dar o quê? Deixa eu botar aqui embaixo para ti, ó. Menos pKa, ok? Isso vai ser igual a log do Ka. Como o Ka está de um lado e o pKa está do outro, e o pK está negativo, eu vou fazer uma transição, ó. Vou passar para este lado aqui o Ka e vou passar para esse lado aqui o pKa. E aí vai ficar como? Assim. pKa vai ser igual a menos o log do Ka, ou seja, o colog do Ka.
Ah, mas que difícil. Não, querido, na prática é uma barbada, porque simplesmente basta você olhar, mais uma vez o professor vai chamar atenção para isso, a potência lá em cima. Então, pKa de 10 na menos 5, 5. pKa de 1Ka igual a 10 na menos 6. pKa vai ser igual a 6. É só isso. O único problema disso é que assim como o pH funciona, a gente tem que lembrar de algumas coisas bem simples. Por exemplo, o número 10 na menos 5 é maior que o número 10 na menos 6. Portanto, o Ka é maior e é mais ácido. Entretanto, o pKa, vou escrever até aqui do lado para ti, tá? Para tu não te confundir. Ó, 10 na menos 6 vai te dar, se o Ka for 10 na menos 6, vai dar um pKa igual a 6. O número 6 é maior que o número 5. Portanto, a gente tem um pequeno probleminha que é o mesmo problema que o pH apresenta. Quanto maior for o Ka, menor é o pKa. Por isso, a gente vai fazer agora aqui umas correções na nossa tabelinha para não ter erro e tornar isso super simples para a hora da prova. Lembrando que a gente está vendo aqui a parte mais difícil do equilíbrio iônico, tá, pessoal? Onde a gente vai estar trabalhando juntos nesse momento, justamente essas coisas mais complicadas, assim, que as provas podem cobrar de você. Tudo certo? Então vou colocar aqui do lado só para... Deixa eu fazer de novo aqui, vou passar tudo isso, toda a basezinha aqui para o lado. Assim, para ficar mais claro. Então eu vou apagar esse troço aqui. Vocês já entenderam isso, né? Fechou. Então vamos lá. Ó. Significa o quê? Quanto maior for o pKa, o Ka, maior é a acidez, e agora vem a novidade, e menor, tá aqui ó, menor, pronto, menor vai ser o pKa, ok? Então essa é a dica dos ácidos, certo? Ó, quanto maior for o Ka, mais ácido é, e menor vai ser o pKa. Tudo bem, pessoal? Então isso é bem importante mesmo. Quem é que cobra mais isso? Olha, a URGS não é a URGS, tá? Vou ser bem franco, a URGS nem cobra muito isso, não. Quem mais cobra isso é justamente a prova... Desculpa, o Enem não cobra isso muito, não, né? Mas quem mais cobra isso é justamente a prova da URGS. Entretanto, o Enem cobrou isso no passado, subitamente, né? Foi algo novo assim pra gente, e é uma coisa difícil de prever também, queridos, porque é uma informação importante, bem ou mal. Entende? É algo que a gente na química trabalha bastante, faz bastante. Então, só as provas é que não tem um histórico de abordagem quanto a isso tão grande. Tudo bem? E aqui vamos dar uma olhadinha no KB, segue a mesma premissa, então eu não vou tomar tão mais teu tempo. Só tem que lembrar o seguinte, que para o KB é o contrário, né? Ó, quanto maior for o KB, maior é a alcalinidade e mais baixo vai ser o pKb, pela mesma premissa que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Então, esse aqui é o pK e o pKb. Eu vou fazer uma questão aqui para vocês verem que não é algo muito complicado, é bem simples mesmo. Em princípio é só essa parte aqui que eu estou pintando que interessa, tá? Só essa parte coloridinha aqui que realmente é importante pra gente. O resto aqui é o resto, não é tão relevante não. Peço que vocês foquem nisso. E vou te convidar então a fazer comigo uma questão bem boa pra gente tentar entender isso melhor. Vamos lá? Questão bem boa então. Tá aqui, deixa eu achar aqui no livro. O professor já tinha marcado pra gente fazer. Ó, tá aqui. Questão 27 da URGS, que é uma questão muito boa, que diz assim: a tabela abaixo fornece os valores das constantes de ionização, que são os Kas, de alguns ácidos em solução aquosa. A análise dos dados da tabela permite afirmar que, letra A, para soluções aquosas da mesma concentração, o pH do ácido acético é menor que do ácido fórmico. Pessoal,
você vai ver quem é que é mais forte ou quem é que é mais fraco pelo Ka. Quem é que tem o maior Ka ali? O maior Ka ali é o do maior número, e o maior número é justamente o do ácido fluorídrico. Então, se o ácido fluorídrico vai ter o maior número, significa que para uma mesma concentração de outros ácidos, ele vai ter a maior ionização. E se ele tiver a maior ionização, significa que ele vai ter mais H+ liberado. E mais H+ liberado significa que ele vai ter uma concentração maior, ou seja, um pH menor. Nunca esquece da escalinha de pH, né, que a gente viu na aula ali, o professor mostrou para vocês. Funciona assim, ó. Vou mostrar de novo aqui para ti no próprio livro. Escala de pH está aqui, ó. O pH, quando ele se encaminha para 7, ele é neutro. Para 14, ele é básico. E para 0, ele é ácido. Quanto mais perto do 0, mais ácido esse pH vai ser, não é? Então, se um ácido é mais forte, significa que o pH dele tem que estar mais perto de 0. Tudo bem? Portanto, vamos ler de novo ali então. Ele está dizendo assim, ó, para algumas soluções de mesma concentração, o pH do ácido acético é menor que do ácido fórmico. Se o pH do ácido acético é menor que o do fórmico, então o ácido acético tem que ser mais forte que o fórmico. Vamos ver se o ácido acético é mais forte que o fórmico. Ó, não é. O fórmico tem um Ka maior que o do ácido acético, então está errado. Errado. B. Entre os ácidos apresentados, o mais forte é o cianídrico. Negativo, é o mais fraco, é o menor Ka. Lembrando que a regrinha é, quanto maior for o Ka, maior é a acidez. Essa é a dica que a gente tem que dar para fazer essa questão. Entre os ácidos apresentados, o mais forte... Desculpa, C. A concentração de H+ é maior na solução de ácido cianídrico do que na de fluorídrico. Para ela ser maior, pessoal, a acidez do ácido tem que ser maior. E tá errado. O ácido fluorídrico é muito mais forte do que o cianídrico. Haja vista que o Ka dele é um Ka muito maior do fluorídrico em relação ao do cianídrico. Então tá errado a letra C. D. O ácido acético é mais forte, mais fraco, desculpa, que o fluorídrico. O ácido acético tem um Ka de 1,76 e o fluorídrico tem 6,7 vezes menos 4. Ou seja, o fluorídrico é mais forte e o ácido acético é mais forte que ele. Está correta a letra D. Prontinho. E as soluções aquosas de qualquer um desses 4 ácidos apresentam pH maior que 7. Querido, ácidos têm pH menor que 7. Erro grosseiro dessa questão. Tudo bem? Bom, então vamos para outra questão falando de Ka, para ter um pouco mais de aplicação e conhecimento sobre isso também. Vamos lá? Deixa eu ver aqui contigo. Vou fazer a questão com vocês do Enem deste ano. Não. Enem, onde está você? Achei. Questão do Enem, agora do ano passado, perdão, desculpa a gafe. Então vamos fazer a questão do Enem de 2016, que é uma questão bem fácil, bem tranquila, e ela mostra ali inclusive as constantes de equilíbrio, né? Indicando, no caso, se é para base vai ser um Kb, se é para ácido vai ser um Ka. Então o H3O+ é a mesma coisa que H+, não é? E o OH- é o OH-. Então, quando tem H3O+ é Ka, quando tem OH- é Kb. Ok? Dessa forma. Kb, Kb, Kb e Ka. Porque ácido é A, base é B. Tá, e aí? Bom, vamos lá. Após o seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para geração de energia. Dentre os gases gerados, a combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em solução aquosa, contendo uma substância adequada. Essa é uma das dicotomias mais clássicas do Enem, porque o Enem sempre trabalha com essa coisa ácido-base. Então, se provoca chuva ácida, para neutralizar, tu precisa de alguma coisa básica. Então, só com essa prerrogativa, a gente arrisca a letra A, porque ela é ácida, a gente arrisca a letra D, porque ela é ácida, e fica entre as letras, né? Ou as substâncias piridina, metilamina e hidrogênio fosfato de potássio. Agora, qual delas é a mais adequada para limpar os pneus?
Obviamente tem que ser a que tem uma constante de equilíbrio maior, porque daí vai ter maior quantidade de OH-. E qual destas bases aqui seria mais fortes? Vamos ver? Basta diferenciar esses três números e ver qual dos três números é o maior. Ah, eu acho que o maior é o 10 na menos 9. Não, querido. 10 na menos 9 são 9 casas depois da vírgula, né? E 10 na menos 2 são apenas 2. Então, o maior número é o do hidrogênio fosfato de potássio. Portanto, resposta certa, hidrogênio fosfato de potássio. Tudo bem? Uma da URGS, uma do Enem. No material tem muita questão boa sobre isso, é só fazer e se tiver dúvida, estou à disposição de vocês, queridos. Então, em resumo, tudo está aqui aliado a esse esqueminha aqui. Maior Ka, maior acidez, menor pKa. Maior Kb, maior alcalinidade, menor pKb. Ok? Então, agradeço a atenção de vocês. Essa é a parte de ácidos e bases iônicos. Já na sequência, o professor passa para ti a outra parte, que é o efeito do íon comum. Obrigado e até!